Fala de beleza? Agora sim, gravando. Saudações, irmão. Semente espectral. Então é isso, né? Um papo informal, mas vamos gravar. Quem sabe Qual a que é gente seu sente Kim de mesmo, compartilhar. Gui? Meu Kim 87, mão solar azul. Inclusive, estamos gravando na onda da tormenta. No Kim 85. Daqui a 2 dias será meu Kim. Ô, Di, E também hoje a soma do oráculo não deu a sua... o meu trânsito com 33 anos. Nossa! Se você somar o Kim de Deu mão qualquer solar pessoa. azul, a O soma. teu? Não, a soma do oráculo de Ah, hoje. verdade, sim, o Kim de hoje. Ah, tem razão, eu não lembrava disso. Mas se somar a harmônica do oráculo do Kim 85, é o meu Kim 87, mão solar azul. Boa, não lembrava disso, mas é isso Nossa! mesmo. É uma regra para todo tom ressonante. Toda a soma do oráculo de um Kim ressonante vai ser o 2 Kins a mais que ele. Soma 2 Kins. Então a gente está no 85, vai Vai dar dar 87. Só que se eu somar, por exemplo, né, no meu caso, sou o Kim 87 com o Kim 85, hoje eu estou vibrando no Kim 172, que é o humano elétrico amarelo. E foi o Kim que eu transitei nos meus 33 anos. E da mesma forma, se você somar o teu Kim, semente espectral amarela, né, Dani? Mais o Kim de hoje 85, semente com serpente, 4 com 5 dá 9. Então tu está vibrando lua e tom 7 ressonante mais tom 11 espectral dá 18. A gente tira 13, que é o número de tons, né? Sobra 5. Então hoje tu tá vibrando na lua harmônica. E a lua harmônica, que é o Kim 109, foi o Kim que você transitou nos teus 33 anos. E é uma regra que vale para qualquer pessoa. Se pegar da Sabrina, vai dar. Todo mundo hoje está vibrando no seu Kim de 33. Quem já viveu ou quem ainda vai viver, mas já sabe, já consegue sentir um pouquinho essa frequência dos 33, né? Essa energia crística. Então é bem interessante. Que legal, Di. E assim, já que a gente está gravando, eu queria que tu também se apresentasse, né? Porque se a gente sentir de compartilhar, as pessoas vão te conhecer também. Filha, então, para quem não me conhece, né, eu sou Daniel Camilo, conheci meu grande amigo Diogo, apesar de pouco tempo, já sinto que é um grande irmão, um amigo, um irmão de vida, de caminhada, em busca da luz, um amigo da luz, um amigo da caminhada consciente, e eu sinto que a lei do tempo, o sincronário desde o do nosso encontro lá. Então, hoje em dia, eu faço todo dia agora, eu desenho, eu anoto, eu leio o sincronicamente, eu faço. Então, meu nome é Daniel Camilo, né? Sou fisioterapeuta osteopata e há muitos anos, hoje, esse ano, a clínica completa 25 anos, Bom. né? E de CNPJ. Uhum. E fora os anos que a gente não tinha ainda clínica aberta, então no total dá 28 anos de atendimento às pessoas, né? E a gente vem unindo a osteopatia com a medicina tradicional chinesa, que é a formação da minha esposa, Sabrina Uhum. Camilo. Então, aqui no Instituto Camilo, a gente desenvolve, a gente vem criando um formato que una as duas filosofias. E depois do nosso encontro com a Rainha Vermelha, lá na Nova Terra, desde lá a gente tem colocado o sincronário no, nos nossos estudos, a gente sempre faz em família, eu, a Sabrina, nossa filha, a gente faz uma sincronização, a gente tenta fazer na janta, a gente já Uhum. tenta fazer o oráculo do dia seguinte, e aí no café da manhã a gente revisa, a gente, né, medita
sobre o oráculo, e a gente tem sentido que a energia da casa mudou, a minha energia mudou. Eu jamais estaria aqui com você esse horário. Uhum. Você vê, eu meditei das 5 até umas 15 para 6 da manhã hoje, fiz minha atividade física, comecei a trabalhar às 10 da manhã. Hoje eu almocei em 15 minutos. Lógico, isso não é para ser a regra, né? Uhum. E fiz atendimentos hoje muito, muito bonitos, né? Que hoje a soma do oráculo é a mão solar, né? A mão representa a cura, né? Hoje eu senti uma realização, né? Hoje eu senti que o movimento da clínica estava muito nesse sentido mesmo, sabe? Cura, realização com as mãos, né? Que é o teu É, trabalho também. isso, meu trabalho quando eu percebo, quando está nessa vibração da mão, é um dia diferente e parece que atrai mais as pessoas, né? Apareceram 3 emergências, Uhum. o marido da veterinária que curou meu cachorro quando ele teve a doença do carrapato, então eu não consegui falar não, eu achei que Uhum. senti do coração que tinha que atendê-lo na minha hora de almoço. Sim. Atendi, fui levar minha filha no tênis, eu ajudo a equipe do tênis do clube na parte de aquecimento, ativações, fortalecimentos para evitar lesão e performance. Uhum. Voltei, atendi os pacientes, atendi uma emergência, era para eu e o dia a gente se reunir hoje 19h30, Uhum. não, era 19. Aí eu Sim. vi que eu iria atrasar 19h30 e no fim a gente ficou 20h30, né? Se fosse antes da Nova Terra, eu teria cancelado. Sim. Não teria energia, não teria Sim. disposição. Eu percebo que eu entrei num fluxo que, com a lei do tempo, que está me ajudando a. Você está sempre conectado ao seu propósito, né? A onda encantada gira em torno do seu propósito. E a integração sistêmica hoje é o meu propósito de vida. Então, você percebe que a sua energia, aparece a energia, né? Hum. É interessante realmente que a gente vai seguindo o flow e vai aparecendo as oportunidades, e a gente vai conseguindo realizar e trazer muito mais coisas que realmente, se não tivesse a consciência, como você falou, já teria cancelado, teria desistido e teria perdido uma oportunidade. Então, realmente é legal, e eu tenho percebido isso também nos meus atendimentos, quando às vezes era para atender a pessoa e intuitivamente ela sentiu que era para ser atendida naquele dia. Só que aí, lógico, vem, digamos, uns outros desafios ao longo das horas, ou se a pessoa marcou com muitos dias de antecedência, chega na hora ela quer desmarcar. E aí eu vou olhar no mapa da pessoa, não, realmente era para ela receber naquele dia, porque naquele dia está tendo aquela sincronicidade de ser o Kim da própria pessoa, como aconteceu agora no Kim 78. Muitos casos que realmente, assim, quando eu olho no mapa da pessoa, estava programado para ela ter aquela conexão naquele dia. Então, é legal também tu trazer isso, né? Que a lei do tempo mudou a tua percepção e, além de mudar toda a tua realidade, ainda te dá mais energia para seguir com a tua missão, teu propósito. Aí já há 28 anos, que também não é por acaso, eu despertei na lei do tempo também quando eu completei 28 anos, e eu recebi o tabuleiro do Telectonon que eu mandei fazer, que é o que eu trabalho, né, digamos, hoje. Eu recebi ele no mesmo Kim que o Dr. José Arguelles recebeu, que é o Kim 144, a semente magnética amarela, e eu recebi no Kim 144, 28 anos depois. Então, esse ciclo de 28 anos, né, ou 28 dias, é o ciclo lunar, realmente é um ciclo muito perfeito. Por isso que agora tu está entrando num novo nível também do teu trabalho, que além de todo o trabalho que você já fazia com a integração sistêmica, né, com osteopatia, mas de entender isso no corpo pela lei do tempo, né, pelo Tzolk'in, o pulsar da onda encantada,
os tons, tudo isso vai falar muito mais para o teu paciente e para você também entender. É realmente fantástico. A gente está querendo, vai ser uma ferramenta, porque acaba sendo um trabalho de espiritualidade, a lei do tempo, né? É uma forma de você se conectar à sua essência, é uma forma de você se conectar ao planeta, uma forma de você se conectar aos astros, uma forma de você se conectar a Deus, né? Sim. Então, a gente está sentindo no coração que a gente vai colocar a bandeira da paz também no material, né? E vamos seguindo e compartilhar, né, com quem não sabe, né? A gente esteve reunido com pessoas maravilhosas, né, de ir lá no Retiro na Nova Terra, e houve uma sintonia muito grande entre nós, né, eu sinto que o conhecimento da lei do tempo flui de forma muito natural. Você é um mestre no sentido de transmitir com leveza e com sabedoria e com experiência. É isso que a gente busca em qualquer área, né? Então, e hoje a gente combinou para eu te explicar um pouco o que eu e a Sabrina, na verdade, a integração sistêmica, ela surgiu, foi um insight que eu tive a oportunidade de, em 2018, eu pude viajar para a Alemanha, eu fiquei numa imersão de 10 dias lá, com os maiores pesquisadores do sistema facial do planeta. Bom. Sistema facial, hoje, saiu um artigo no final do ano passado. Você tem, por exemplo, o sistema digestório, que antigamente a gente chamava de sistema digestivo, você vai ter os órgãos do sistema digestório. Então, você vai ter a boca, os dentes, a língua, as glândulas salivares. Aí, quando você engole, aí a primeira parte do tubo é chamado de faringe. A laringe é onde desce o ar, e vai virar os brônquios, traqueia e os brônquios. A faringe é onde desce o alimento, a farinha. Foi assim que meu professor de anatomia me ensinou, eu nunca mais esqueci. A faringe desce a farinha. Desce a farinha. Então, aí a faringe é o mesmo tubo, vira esôfago. O esôfago, quando ele atravessa o músculo diafragma, tem um orifício. É onde, infelizmente, as pessoas às vezes desenvolvem hérnia de hiato, é quando um pedacinho do estômago sobe. E pelo diafragma, muito relacionado a estresse, alterações, distúrbios alimentares, a pessoa se alimentar mal. E o estômago é uma bolsa muscular, aí depois vira como se fosse um esôfago de novo, chamado piloro. Aí do piloro começa a formar um intestino chamado duodeno. Aí o duodeno vai receber o pâncreas, vai receber o ducto que vem do fígado e da vesícula biliar para quebrar as moléculas do alimento. Então, você vê, são órgãos de um mesmo sistema, são glândulas de um mesmo sistema, o sistema digestório. Depois vira intestino delgado, intestino grosso. Então, são órgãos de um mesmo sistema. Então, quando a gente se alimenta, que nem não deu tempo de eu jantar, né? Eu acabei comendo aqui uma barra de proteína. E aí, então, o que aconteceu? Essa barra de proteína está no meu estômago. Do meu estômago vai para o duodeno. Do duodeno, aí, só que o estômago produz ácido clorídrico. Aí já começa a formar aquela coloração marrom. O estômago ou já na saliva já começa a produzir? A saliva, ela tem enzimas que já começa a digestão, por isso é importante a gente mastigar com calma, deixar a saliva
Já começa a digestão nos dentes e na saliva. Uhum. E aí, quando a gente engole, o estômago, ele já começa a digestão principalmente das proteínas pela gastrina e o ácido clorídrico. Aí ele vira um liquidificador. Uhum. E aí, quando está emulsificado já o alimento, já o liquidificador conseguiu, como é que fala? Triturar, Fazer a mistura, aí o estômago contrai e aí a válvula ela abre um pouquinho, aí vai espirrando no duodeno aos poucos a minha barrinha de proteína. Eu devo estar nessa fase agora. Uhum. Aí o, a vesícula biliar e o fígado liberam a bilis para quebrar as moléculas de proteína, de carboidrato, de gorduras, e o suco pancreático libera a, o suco pancreático, ele é básico, aí ele combate a acidez do estômago, do ácido clorídrico. Aí, essa papinha da Nestlé, Uhum. que aí o intestino delgado é o neném. Ele só vai absorver os nutrientes, os minerais, para cair na corrente sanguínea, para distribuir para as 200 trilhões de células esse alimento, os nutrientes do organismo. Já em formato de energia ali. Aí o que não. Isso. Aí o que não presta vai para o grosso. Aí o grosso ele vai jogar fora o que não presta para o organismo. Então, são órgãos de um mesmo sistema. Qual a função do sistema digestório? Captar os nutrientes, minerais, vitaminas necessárias para as células. E o que não presta desse alimento, jogar fora pelo intestino grosso. Então, percebe? São jogadores de um mesmo time, cada um tendo a sua função. Uhum. E esses pesquisadores, eles fizeram a mesma coisa com o sistema facial. Então, o que é fáscia, Di? Do que o corpo ele é formado? Vamos imaginar que o nosso corpo é a nossa casa, né? Uhum. É a casa da alma, né? Nós somos uma alma que tem um corpo. E esse corpo, ele é a casa da alma. E como toda casa, ele tem os seus tijolos. E os tijolos do corpo são as células. Uhum. Nós somos 200 trilhões de células. E cada célula se une para formar um tecido. E esse tecido ele vai ter uma função dentro do organismo. Então, a gente falou de alguns órgãos do sistema digestório. Então, e cada órgão tem a sua função dentro da digestão. Mas a gente pode pensar, por exemplo, nas células musculares, a função do movimento. Pode pensar nos neurônios, que são as células que vão processar o pensamento, processar a nossa memória, a nossa emoção, processar as informações que vêm dos órgãos, a informação que vem, que nem sem olhar, se a gente fechar os olhos, a gente sabe onde está o braço, Uhum. aonde está as pernas, onde está o tronco. O cérebro ele está constantemente recebendo esses inputs. Então, cada célula, os neurônios, aí vai ter neurônio motor, vai ter neurônio que ele recebe as informações das antenas, nas articulações, nos músculos, nos órgãos. A gente tem a interocepção, é a percepção que o corpo tem dos próprios órgãos internos, por exemplo. Sim. Então, você vê, cada célula do corpo, dependendo do tecido, vai ter uma finalidade na nossa casa, para a casa ser funcional. O sistema hidráulico, Uhum. que seria as artérias, veias, vasos linfáticos, e a bomba que joga a água lá
do poço para a caixa d'água seria o coração, né? Então, é um outro sistema, o sistema circulatório. Aí nós vamos ter o sistema respiratório para a gente captar o oxigênio, para levar para as células, que é outra coisa que a célula É como precisa. se fosse o ar-condicionado, o ventilador, as janelas. Isso, um ventilador, a gente vai ter o hipotálamo, é uma região do cérebro, ele que vai controlar a temperatura corporal. Então, às vezes, a gente precisa da febre para combater alguma bactéria, um vírus. Eu tô tendo um insight, não sei se já é o momento, assim, para eu te perguntar, mas quando tu trouxe, né, toda essa parte, principalmente do sistema digestório, eu já fui pensando no alimento, e o alimento, ele é rico ali nos minerais, né, enfim, mas trazendo aqui também para fazer a ponte com a lei do tempo, que são os aminoácidos que vão formar as proteínas. E, digamos, os 20 selos, eles são correspondendo aos 20 aminoácidos que a gente precisa, essenciais também, tanto para o nosso corpo produz, ou a gente recebe da energia diretamente do sol, como a vitamina D, ou que eu sinto também que acontece com a interação entre as pessoas que têm essas frequências, energias, a gente também recebe e troca essas energias. Mas quando a gente olha também para um Kim, para o desenho ali do glifo, por exemplo, hoje é o selo da serpente, e no caso o Kim da serpente ressonante vermelha, a gente está gravando a informação naquele glifo, naquele Kim que está correspondendo àquele aminoácido que vai gerar aquela proteína. Mas aí na hora que tu trouxe essa informação passando pelo sistema digestório e depois conectando lá no sistema nervoso, e que essa energia também de alguma forma vai estar sendo nutrida e alimentada para a gente tirar as sinapses, eu imagino exatamente esse aminoácido, esse aminoglifo que a gente ingeriu, de ele também sendo a fonte de armazenamento dessa memória, porque está naquele glifo. Aí eu não sei se eu estou falando uma besteira, mas será que em algum nível esses alimentos que a gente está trazendo para o nosso corpo, né? E aí eu trago exatamente isso, né? Quanto mais natural a alimentação, frutas, verduras, até mesmo carnes, e do que o industrializado que hoje em dia a gente come também, né? Muitas coisas, né? Por exemplo, a barrinha de cereal ali, que é uma coisa mais pronta, mas é algo mais rápido para o dia a dia. Isso aqui não pode ser a regra. Não pode ser a regra, né? Isso aqui tem que ser a exceção. Sim. Mas aí tu entendeu a minha dúvida que, por exemplo, esse alimento, além da energia, ele pode também estar ajudando a armazenar essas memórias em nós, ou a memória do nosso corpo, né? Como, por exemplo, a gente é o que a gente come. Então, se a gente comer, né, muito açúcar, gordura, realmente a gente vai engordar. Se a gente comer mais frutas, verduras, nosso corpo vai ter mais nutrientes e vai estar mais forte, ou enfim. O que você poderia me trazer, assim, de clareza para esse processo, assim, nesse sentido? Eu acho que a alimentação, a energia do corpo vem de duas formas: através da alimentação, do alimento, e através da respiração. Uhum. Então, também não adianta a pessoa comer super bem e ela respira muito mal. E também não adianta. Olha que interessante, né, Di? Vamos criar uma situação aqui, ó. Pensa num prato mais saudável possível. Uhum. Um prato bem colorido, com produtos orgânicos, toda a cadeia produtiva foi respeitado, o ritmo da natureza, o solo, a riqueza do solo, de minerais, a qualidade da água, da irrigação.
Vamos imaginar um alimento o mais poderoso possível em termos de, desde a semente até a germinação, até o cultivo. Mesma coisa se for uma proteína animal, se for uma proteína vegetal. Vamos imaginar que, assim, o que tem no nosso prato, toda a cadeia foi da forma mais benéfica, pura e potente em termos da natureza, né? Sim. Aí, olha só, a forma que a pessoa preparou aquele alimento já interfere, Uhum. porque nós não só nos alimentamos das substâncias orgânicas, mas existe toda uma vibração na pessoa que produz, faz aquele alimento. Sim. Por isso que às vezes a gente ama tanto a comida da nossa mãe, porque Uhum. ela coloca tanto amor Uhum. naquele alimento, porque ela quer nutrir o seu filho. Eu acho que não tem devoção maior de um cozinheiro, de uma cozinheira, fazer a comida para a sua família. Então, já começa daí também, além da questão nutricional, a questão vibracional da pessoa que está preparando o alimento. E aí, vamos dizer assim, a pessoa fez o alimento com muita devoção, com carinho, com amor. Tem pessoas que fazem até num estado meditativo, oferece a comida para Deus, tipo a energia da produção, a vibração daquele alimento. Às vezes a pessoa é reikiana, ela faz um reiki no alimento. Então cria toda uma vibração de amor, de paz, de equilíbrio no alimento. Sim. Aí, por mais, vamos dizer assim, então chegou um prato na nossa frente, assim, chegou com todos esses ingredientes orgânicos e energéticos. Uhum. A forma que eu vou comer vai interferir também. Uhum. Agradecer antes de comer. Isso. A gente tem uma família de amigos que tem ascendência japonesa. Eles têm uma oração que eles agradecem todas as pessoas que passaram por aquele Cadeia. processo, aquela cadeia produtiva de distribuição, tal, para aquele alimento estar na sua frente para você comer. A primeira vez que eu vi Quem plantou, quem eu achei, preparou e quem vai desfrutar, né? e eu como reikiano, o que eu procuro fazer, principalmente quando eu vou comer num restaurante, a gente nunca sabe o que aquele cozinheiro está passando naquele dia, naqueles dias, naquelas semanas. Então, às vezes, não é nem por mal, mas a pessoa Uhum. tá triste, a pessoa está desanimada, a É pessoa humano, como é qualquer humano, exatamente. Então, altas e às baixas. vezes, ela pode ter colocado uma energia não tão boa ali. Então, é uma forma também de você fazer uma purificação energética do alimento. E a forma como você vai comer, a velocidade que você come, a quantidade que você come, quanto tempo você mastiga, você realmente o estômago não tem dente. Então, se você não mastigou de forma adequada, você não vai. O estômago, ele vai jogar o ácido clorídrico. A bílis do fígado, da vesícula biliar, vai penetrar. O suco pancreático vai contrabalancear o ácido clorídrico. Mas se as partículas não estão bem partidas, o processo da digestão não vai fluir bem. Sim. Então, eu acho que a questão da alimentação também agora a gente chegou na hora de como que eu vou comer. Uhum. Então, a forma como eu como também é muito, muito, muito importante, né? Assim, a velocidade, o como que eu mastigo, e aí isso vai determinar a qualidade
da absorção, da ação das enzimas, desde a saliva até as enzimas digestórias, para que o alimento ele seja aí esse prato maravilhoso, ele chegue com todo o seu potencial a todas as células. Aí olha que interessante, o sistema facial ele é dividido em órgãos. Face superficial está logo embaixo da pele. Aí, dependendo da região, tem uma camada de gordura maior ou menor. Uhum. Então, a face superficial, ela vai estar entre a pele, dependendo da região, um pouco de gordura, e aí já vai ter a face superficial. Olha que interessante, a face superficial ela está ricamente ligada à circulação linfática. E a linfa, ela tem, e os gânglios linfáticos, tem tudo a ver com a nossa imunidade. Uhum. E por Então, isso que superficial, quando ataca, né, por exemplo, a galera às vezes tem muito câncer nessa região, né? Então, é o sistema de defesa do corpo, né? exatamente, Exatamente por estar nessa parte mais superficial da pele, que está mais suscetível a bactérias, a tudo isso, né? sim. E aí você vai ter os soldados que estão no sistema facial, os mastócitos, os eosinófilos, os neutrófilos, eles são os soldados que vão combater esses vírus, essas bactérias, células cancerígenas. E aí, muitas vezes, esses soldados deram conta. Às vezes, eles não deram. Aí, os macrófagos, eles englobam o vírus e eles liberam substâncias para chamar o serviço de inteligência, Uhum. que é o baço e o timo, que vão produzir os linfócitos T, do timo, e os linfócitos do baço, que aí vão se transformar em anticorpos para aquele vírus, para aquela bactéria, especializado, quando os soldados da rua não deram conta. Uau, que chave interessante essa, Entendeu? porque o timo é também relacionado à nossa energia ali, quando a gente está bem, está alegre, o timo ele está mais aberto, né? Não sei se é o termo correto, Por isso que às vezes a mas pessoa fica gripada porque ela ficou triste, ela fiz. passou É alguma porque situação esse que. sistema de inteligência, de autodefesa e de saber, né, ali a ronda do quarteirão para saber se está tudo bem, se tem algum intruso no corpo. É mais ou menos isso. Então, por isso que é importante a gente estar bem vibracionalmente, energeticamente, porque o nosso time ele está trazendo esse pulso junto com o coração, correto? E aí, olha, Di, então você tem a face superficial que está relacionada a essa circulação linfática e os gânglios linfáticos. E aí, essa face, ela se aprofunda. E aí ela vai se conectar a uma face mais profunda, chamada face profunda. Hum. Por que será? Se conecta aos músculos. E aí nós vamos ter a face que envolve o sistema nervoso. Dura mater, aracnoide e pia mater. São três membranas. Dura mater é a mais externa. A gente não toma anestesia peridural. Uhum. A peridural é por fora da dura mater. E aí, a dura mater, ela recobre toda a medula, que é a continuação do cérebro, e da medula parte todos os nervos, para as 200 trilhões de células. Uau. E aí, então tem uma capa de sistema facial, que aí é a fáscia nervosa. E aí a gente não tem o pericárdio, as pleuras,
o peritônio das vísceras abdominais, essas são as fáscias viscerais. Então são os órgãos do sistema facial. Só que olha que interessante, é uma teia que não tem começo e não tem fim. Aí que o designer que fez o logo da integração sistêmica, eu chamei ele para fazer uma avaliação e um tratamento, para ele entender essa relação, aí ele fazer a produção. Então foi bem interessante, porque realmente não, o que tem seria, essa conexão. Aí o que seria a integração sistêmica, então? Você vê, tem um homem vitruviano no meio do Da Vinci. O homem vitruviano, ele significa, eu não sabia disso, tá? Ele que me explicou, o Danilo, que foi o designer que fez ele falou, o homem vitruviano, ele significa o microcosmo e o macrocosmo se unindo. Eu não sabia disso. Também não. O micro e o Então macro. ele usou o homem vitruviano para essa relação desde a célula, cada célula, existe uma ligação no seu sistema facial ao redor dessa célula, e todas esses órgãos do sistema facial não têm divisão, eles são todos interconectados. E aí vem essa teia atrás do homem vitruviano. Então você pode fazer um pensamento desde a célula até um sistema inteiro, como o digestório, o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema geniturinário, né, dos órgãos genitais, os excretores, então todas as glândulas, todos os músculos, todos os ossos. O osso é envolvido por uma fáscia, chama periósteo. Eu estou tentando comparar porque, por exemplo, eu não sou da formação da área médica e, enfim, não fiz nada relacionado assim à anatomia humana, mas trazendo para uma questão prática, assim, eu estou pensando na minha cozinha, às vezes quando eu vou preparar um frango, eu tenho uma beiradinha ali, um negócio que é um negócio de borracha bem duro, assim, que normalmente eu tiro. É isso também? Todo animal ele não tem face. Mas a face é exatamente aquele É isso, cabinho ali exatamente isso. que fica mais emborrachado. Exatamente isso. E aí, então, a ideia da integração, então, se a gente for pensar, ó, você está vendo a apresentação? Tô. Eu vou pular alguns slides. Ixi, não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, consegui. Eu vou pular alguns slides. Então, ó, integração sistêmica, a ideia é um pensamento de saúde em sua totalidade. É um novo paradigma. Uhum. É um novo paradigma no pensamento de saúde e doença. Opa, peraí. Eu arrastei aqui o... Ah, pronto, achei. Eu não estava enxergando aqui, pronto. Isso aqui é um slide de um workshop que a gente deu. Isso aqui fala um pouquinho Legal. de formação, mas eu vou pular isso aqui. Deixa eu ir direto. Então, quando eu fui para a Alemanha, fiz a minha imersão de 10 dias, olha o que eu fiz uma escala em Amsterdã. Uhum. Então, essa viagem ela já começou a me tocar já logo no aeroporto. Já. Eu nunca vi um aeroporto ter um centro de meditação. Uau. E eu fiquei, assim, super intrigado. E aí Genial. eu fui direto lá. Falar. Eu fui direto lá. E aí eu achei super interessante
essa coisa de estar representado toda e qualquer, vamos dizer assim, na árvore da humanidade, nós temos diversos galhos que se unem à seiva de Deus, né? A Então, tinha teia. alguns muçulmanos, né, fazendo a reverência, né? E eu fazendo a minha meditação, né? Eu sou praticante do Raja Yoga desde 2001 e agora sou praticante da lei do tempo, todos os Também. dias, desde o nosso encontro, né, de lá Legal. na Nova Terra. Muito Tenho feito transformador. meditação, mas agora eu estou meditando da forma como vocês passaram lá. E aí eu participei desses congressos, né, esse primeiro congresso com todos os pesquisadores do sistema facial do mundo, e aí eu vou mostrar rapidamente um vídeo, vou ver se eu consigo passar aqui para vocês. Não, mas antes de mostrar esse vídeo, deixa eu. Então, ó, aqui ó, é a representação da face com durex. Que legal. Os artistas eles fizeram essa brincadeira e é impressionante como fica, ao mesmo tempo que tem uma maleabilidade, tem uma resistência. Uhum. Tinha até uma, acho que eu não coloquei, tinha até uma balança que você subia e balançava, toda presa só em durex, mostrando a maleabilidade e ao mesmo tempo a resistência. Tem gente que chama o sistema facial de esqueleto fibroso. E aí o congresso em seguida foi um congresso, foi o lançamento de um livro, o sistema facial no âmbito osteopático. Foi um seguido do outro. Legal. E aí eu voltei de lá, aí eu vou parar um pouquinho, aí uma hora a gente estudando é uma coisa tão interessante, porque se você for parar para pensar, a fáscia, ela é o sistema que interliga tudo a tudo. Uhum. É a teia da vida. Ela interconecta todas as células de uma forma mecânica, mas também de uma forma por onde a energia dos meridianos correm. Será que, comparando, não seria uma fibra ótica também? Seria uma fibra ótica. Seria a fibra ótica do corpo. Que É legal. uma internet biológica. É uma É um internet biológica. Wi-Fi. É um Bluetooth. Aí a gente vai entrar. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes, mas se você for pensar, a gente tem toda a parte biomecânica do corpo, que é toda envolta pelo sistema superficial e profundo da face. Aí você vai ter o sistema vascular, junto com o respiratório, que capta o oxigênio e distribui o sangue, pegando do modelo metabólico. O modelo metabólico é onde a gente metaboliza o alimento para a produção da energia, junto com o oxigênio. Aí percebe? A questão metabólica da produção de energia através do alimento depende do oxigênio que é distribuído pelo circulatório. Uhum. E os envoltórios disso tudo é o sistema facial. Uhum. E nós vamos ter um modelo dentro de uma visão osteopática. Então, nós temos um modelo biomecânico, um modelo neurológico, que comanda todos os processos e absorve todas as informações, um modelo circulatório, respiratório, um modelo metabólico, que é o que produz a energia, e um modelo biopsicossocial, ou seja, a forma como eu vivo, nível de estresse, atividade física, sono, alimentação, tudo isso vai minando esses modelos. E como que está a minha espiritualidade? Como eu me conecto com a minha essência? Como eu me conecto com a natureza? Como eu me conecto com Deus? Vai interferir nesse modelo biopsicossocial. E Nossa. existe um metamodelo, que é o sistema facial, que interliga tudo isso.
que é capaz de interligar em termos mecânicos, em termos e como uma rede de fibra ótica, um Bluetooth, um Wi-Fi, Conectando todos. conectando tudo a tudo. Inclusive o material espiritual, porque tu traz na questão da energia do corpo físico, mas se realmente essa questão vibracional, energética, se a pessoa realmente não tiver também trabalhando esse aspecto, não adianta, como você falou, só alimentação boa, se ela também não tem outros tipos de rituais para que tenha essa, digamos, visão sistêmica, integrativa. Olha que bonito que você. Aí eu vou. Bom, eu falei tudo isso porque assim, aí a gente estudando isso de forma tão profunda lá, todos os pesquisadores do mundo, osteopatas do mundo inteiro, pesquisadores, o congresso anterior, antes da osteopatia, era pessoas de todas as áreas da saúde, pesquisadores do mundo inteiro. Aí eu virei e falei, nossa, esse conhecimento tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, que interliga tudo a tudo, e ficar só nas nossas mãos, né? Nós somos uma parcela muito pequena da população mundial que precisa saber desse conhecimento. Então, eu varei 2 noites imaginando essa questão da integração sistêmica, Uhum. que na época eu chamei de integração do sistema facial. Mas como fica uma coisa muito nichada, aí recentemente eu atendendo um paciente, ele comentou do livro A Visão Sistêmica da Vida, do Fritjof Capra, e ele tem essa questão da teia da vida, como as coisas são todas interligadas na biologia, na biosfera, na conexão matéria, espírito, no próprio corpo, a nossa relação de alma com o divino, etc. É uma visão mais sistêmica, e aí eu achei que, aí eu tirei a integração do sistema facial e substituí por integração sistêmica. E aí, esse foi o início do Insight. E Bom, aí, eu voltei em novembro. Em dezembro, eu fiz o meu mestrado de Reiki, na Associação Rural Natural. A Valdinha aqui. olha só, E aqui a Cíntia, uma terapeuta Ayurveda, professora de yoga, e mestre Reiki também nos iniciaram. a Val é terra, A Val é vento, não, é evento ressonante. ressonante, é evento ressonante. Boa, E aí, da cara, família. eu voltei, e isso aqui foi comecinho de dezembro. Na minha meditação do mestrado, eu me visualizei já o projeto materializado, e aí eu virei um anjo de asas e eu voava em volta do planeta como o super-homem no filme. Uhum. Ele quer fazer o tempo voltar para recuperar a Lois Lane. Eu me visualizei um anjo fazendo aquele movimento no planeta e jogando, emanando luz, emanando luz, emanando luz. É isso que eu visualizo para integração sistêmica, uma ferramenta para levar luz ao mundo. Legal. E aí aqui foi se consolidando mais os insights. É um lugar muito bonito, Associação Rural Natureza. E aí de lá para cá a coisa foi tomando forma. Lá é um lugar muito, aqui é o Templo da Luz, muita meditação, muita iluminação, e a coisa foi tomando forma. Então essa é a minha missão de vida, deixar esse legado para a humanidade. Então a gente quer juntar a parte científica, fisiológica, anatômica, mas ligada às emoções, à espiritualidade. E essa visão de ser humano trino, né? Corpo, mente e espírito, né? Fazer essa ligação sistêmica. Eu vou passar rapidamente, para Tá. não ficar puxado, e aí eu quero chegar logo no que você falou sobre a conexão de alma. Uhum. Faço o curso de neuroespiritualidade do maior pesquisador da glândula pineal do mundo. Ele foi apresentar o trabalho dele em Harvard, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ontem eu tive uma aula com ele. Aí a gente vai chegar lá, como que os 5 modelos osteopáticos, junto com o metamodelo, que é o do sistema facial, se conecta à alma.
o criador da osteopatia, no livro Filosofia da Osteopatia, um livro de 1899, ele dizia: a energia da alma corre na face. E o sistema facial é a ponte entre os 5 modelos e a espiritualidade. E a espiritualidade a gente reconhece como a forma como a alma se conecta com Deus. Então é uma coisa extremamente pessoal, particular, e o importante é você sentir a conexão. O seu Bluetooth, o seu Wi-Fi está conectado à alma suprema. A confirmação é enquanto você fala, o meu terceiro olho assim chega a pulsar assim sozinho. É isso, amigo. Esse osteopata, ele é um mestre Reiki. O WhatsApp dele é a Via Láctea, assim, o desenho. Ele é muito especial. Na foto Ele foi do. ele foi o primeiro osteopata que num curso, ele é o que desenvolveu o metamodelo, né, que é chamado modelo neurofaciogênico, que a fáscia é o que liga todos os modelos, biomecânico, neurológico, circulatório e respiratório, que é o fluídico, o metabólico e o biopsicossocial. Ele faz o intercâmbio. E aí nós vamos ver como que o sistema facial se conecta à alma, através dos estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E como se confirma o que o visionário Dr. Steele, em 1899, disse, né? A energia da alma corre na face. E esse osteopata, ele foi o primeiro osteopata que eu ouvi falar de energia numa técnica osteopática, que a gente estava trabalhando o campo energético do órgão, que é uma coisa que eu já faço, que eu fiz o Reiki em 2000. Então, o nome da minha primeira clínica, o primeiro nome da empresa não era Instituto Camilo, era Corpo, Mente e Espírito, Serviços de Fisioterapia e Saúde. Só que naquela época, as pessoas achavam que era um centro espírita. E aí, por isso que eu mudei o nome. Mas o DNA da clínica sempre foi esse. Pegar o ser humano trino. Sim. E esse foi o primeiro osteopata que eu vi num curso falar que estamos trabalhando a energia. Não somente numa técnica, ele falou... Aí uma aluna perguntou, mas você está falando da energia do órgão? Sim, é isso mesmo. Nós estamos trabalhando a sintonização do campo eletromagnético desse órgão. Que está tudo conectado, mas cada um tem a sua energia também, de cada órgão, correto? Porque, por exemplo, eu sei nos estudos que eu já fiz também de geobiologia espiritual que cada órgão tem o seu deva, tem o seu, digamos, arquétipo ou energia que está regendo aquele órgão. Não sei se tu já ouviu falar disso também, mas nesse aspecto tá tudo nessa rede, nessa teia, tudo faz parte do todo, mas também tem a sua individualidade por cada um ter uma função diferente e vai ser regido também por digamos que a gente chama na espiritualidade de devas. Pode ser algo Nossa, assim. é interessante. Parece que você já viu os slides que vem pela frente. Ah, é? É, É porque eu porque sou telepata. você já falou da questão da conexão da alma com a face, Uhum. que é um slide que está logo à frente. E quais emoções e sentimentos ficam incorporados em determinado órgão, que é o que a medicina tradicional chinesa já mapeou para nós há milênios. E a neurociência, aos poucos, desvendando o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, a gente não pensa para o estômago produzir o ácido clorídrico. A gente não pensa para o peristaltismo do intestino funcionar. A gente não pensa para o coração bater. Isso tem um sistema que controla, que é a temperatura corporal, como a gente falou. Que é o hipotálamo que tu É o comentou? hipotálamo. O hipotálamo, ele é o comandante do sistema nervoso autônomo.
E ele é totalmente suscetível ao sistema límbico, emoção e comportamento. E aí nós vamos ver as conexões com a glândula pineal. Por isso que normalmente a febre a gente mede na cabeça, assim, na testa, alguma Essa, coisa assim. e aí, olha que interessante, né, de a conexão da pineal com o sistema límbico. Eu tenho um livro que chama Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton and Hall. É a Bíblia da Fisiologia Humana Mundial. Quando você lê lá funções da glândula pineal, a primeira função no Guyton, Tratado de Fisiologia Humana, o maior livro de fisiologia humana do mundo, ser a sede da alma no corpo. Aí nós já vamos chegar lá. Aí eu Então, imagino esse, realmente aquelas esse é, imagens que tem do cérebro humano, tipo, se abrisse a cabeça, que tem um serzinho ali no meio da cabeça controlando todo o painel do corpo. nós temos Bem exatamente nessa- nós temos exatamente essa imagem daqui a pouco. Aonde está a pineal? É isso aí. é isso A aí. sincronicidade está muito grande. É Parece que um campo telepático, é você já impressionante. isso, a telepatia está fluindo. Sim, E eu coloquei esse slide do Paulo Tosi, porque eu tive a oportunidade, eu sou do corpo docente do Colégio Brasileiro de Osteopatia, e a gente tem uma parceria muito grande com o Paulo Tosi. E o Paulo Tosi, esse cara da foto. é isso, ele tem um livro, dentre muitos e muitos artigos, ele tem um livro que é Os 5 Modelos Osteopáticos. E eu tive a oportunidade de, na segunda edição do livro Osteopatia, um conceito global e integrativo, eu pude reescrever esse capítulo, 5 Modelos Osteopáticos, que é o Nossa, livro do Colégio Brasileiro de Osteopatia, capítulo 13. Que 13, justamente, é, sincronicamente. isso. E é essa interconexão dos 5 modelos através de um metamodelo que ele foi o Albert Einstein da osteopatia que conseguiu demonstrar através do artigo científico dele como que a fáscia liga tudo a tudo e participa de todos os fenômenos fisiológicos. Então, Nossa. resumidamente, tá aí, ó, modelo biomecânico, modelo biopsicossocial, respiratório circulatório, metabólico, neurológico, é uma brincadeira de roda Uhum. e que vai determinar como que é a saúde da pessoa. E na osteopatia a gente usa muito o sistema neuromusculoesquelético, que é ao redor da coluna, dela tudo parte, para ela tudo volta. Então a gente consegue determinar quais órgãos, quais articulações podem estar em disfunção através de uma avaliação minuciosa de toda a coluna. Então, fatores biopsicossociais, estresse nas empresas, estresse eu comigo mesmo, eu me cobro demais. Que, ontem, né, o tom era O, antes, o rítmico, era hoje, ritmo, é o da integridade, não é? não, o Não, rítmico da igualdade. da igualdade. Mas foi engraçado tu Ah, trazer. desculpa, mas tinha o ressonante, era o oculto, não era? Hoje a gente está no ressonante, que tem também no oculto, né? Ele segue o padrão. Por exemplo, a serpente ressonante, todo oráculo ele é ressonante. Se chama até como se Não, fosse desculpa, ontem o era rítmico o magnético. e o oculto galáctico. Não, ontem era o galáctico, né? De oculto, sim. De oculto. Isso. E o galáctico que é sobre a integridade, né? Integridade, correto. Aí eu estava estudando no Sincronicamente o que é integridade. É você dar o seu melhor, respeitando as suas limitações humanas. Uhum. Então, eu sinto muito que muitas vezes a gente adoece no modelo biopsicossocial porque a gente se considera super-homens. A gente não reconhece. Lógico, a gente tem que buscar excelência, mas somos humanos, né? A gente não é perfeito ainda, Uhum. né? Entender essa humanidade. Entender essa humanidade. Eu sinto que muita gente adoece por isso.
a gente veste a roupa do super-homem sem ser super-homem, né? Foi legal tu trazer, eu estava bem pensando também no Tzolk'in hoje sendo serpente ressonante, eu trouxe no início essa questão de ser o Qin que a gente vibra com 33, e tu falou muito da coluna vertebral, de trazer todo esse aspecto ali também, né, que entra e sai da coluna, e a coluna ela tem 33 vértebras, né, então a gente está ainda no meio da onda encantada, que é o tom 7, é o pescoço, que representa a nossa coluna vertebral. E exatamente no arquétipo da serpente, que praticamente é o desenho de uma coluna vertebral. O arquétipo da serpente é só as vértebras da coluna. A Que gente está vai, exatamente no Qin mais perfeito para trazer essa consciência da coluna vertebral. vai determinar a força vital de todos os A órgãos. força vital de todos os órgãos, sair da sobrevivência também desse humano, mas trazer essa iniciação também nesse conhecimento que para mim também é muito novo, apesar de ter ouvido falar alguma coisa assim, mas eu sou leigo no assunto, mas é tão forte esse campo telepático que eu tô Você tendo está assim, captando, né? compreendendo Aí, e ó, a gente falou da percebendo isso. nutrição, né? Ó. Então, lógico, dependendo do que a pessoa comer, e não só o que ela comer, como ela comer, os traumas físicos e emocionais, cirurgias, patologias, tudo isso influencia nessa brincadeira de roda. Você Sim, está me ouvindo, Di? sim, tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Eu Não, achei que eu tinha apertado coisa errada aqui. não, tô te ouvindo, mas legal trazer isso, então, que de repente um trauma, às vezes lá na infância, o pai ou a mãe obrigou a comer tal alimento, ou enfim, teve uma experiência e passou mal com aquele alimento, daí criou um trauma e nunca mais quis comer. Ou de repente passou por uma cirurgia, sei lá, redução de estômago, ou no meu caso eu fiz uma cirurgia no olho, tudo isso vai influenciar também nesse campo. Com certeza. Aí, olha que interessante, Di, ó. Aqui é a nuca. E botei a mão na minha agora. Toda a coluna, ó. Aí aqui começou a coxa, ó. Joelho, panturrilha, sola do pé. Então, é um contínuo. E qualquer alteração numa parte vai reverberar na outra. Aqui é uma coxa, ó. Tá vendo essa parte branca? Ó, Uhum. face superficial, ela vai se conectar à face profunda que vai até o osso, ó, que é o fêmur. Isso. Ó, a parte anterior se conecta à posterior, a parte interna se conecta à parte externa. Na verdade, é uma coisa só. A face superficial, ela vai se interligar à face profunda. E no meio estão os vasos e nervos. Então você vê o modelo biomecânico totalmente interligado ao modelo neurológico e ao modelo fluídico, que são os fluidos do corpo, arterial, venoso e linfático. Essa zona aqui, ó, é o nosso tecido vivo. Fibras de colágeno, fibras de elastina, que são o esqueleto fibroso, é aquele durex lá do curso. Do curso. Isso é o durex. E aí vai estar banhando o quê? Por uma substância fundamental, é um gel hidratado de 60% de água. E aí vai existir todas essas células, ó, os macrófagos, os linfócitos, os mastócitos, eosinófilos, que são os soldados do sistema autoimune. E aí, no meio dessa galera, vai estar o nervo e vai estar o capilar, o vaso sanguíneo. Uhum. E aí, tá vendo essa célula aqui, ó, Sim, roxinha? Isso sim. aqui é chamado fibroblasto. O fibroblasto, ele tem contratibilidade. E quando o tecido ele é muito denso ou cicatricial, ele se torna um mio de músculo, miofibroblasto.
o miofibroblasto e o fibroblasto têm contratibilidade. Sabe quem controla isso? Sistema nervoso autônomo. Se eu estou em luta ou fuga, se eu estou sob estresse, o que vai acontecer com a face? E quem que está no meio? Nervo, vasos e sistema imune. Aí eu tenho uma pane no sistema, literalmente. Eu posso Aí, alterar vasos, eu posso alterar nervos, eu posso alterar toda a biomecânica, porque aí a transmissão de forças aqui vai estar alterada na parte biomecânica também. Então, vou dar um exemplo para você hoje, né? Um exemplo vivo. uhum, Você vê, dentro de uma análise através dos modelos, então, é uma das perguntas que a gente faz, além de analisar cada tipo de modelo, é a questão biopsicossocial. E, infelizmente, hoje, né, quem que não tem um BOzinho emocional? Então, a paciente tinha um histórico importante quando ela engravidou, o companheiro dela a abandonou. Ela começou a criação da filha no peito e na raça sozinha. Depois ela arrumou um outro companheiro, uhum, mas é um trauma. sim, Aí ela trabalhava, adorava o trabalho, e aí ela se mudou com o marido. Outro trauma. Parou de trabalhar, só cuidou da filha. Aí ela jogou toda a energia em atividade física. Aí ela se machucou por excesso. uhum, Comida é saudável, mas se eu comer sim, em excesso, exercício é saudável, mas se eu exagerar, ela uhum, exagerou, desenvolveu alguns problemas na coluna. E aí ela amava o Rio de Janeiro, aí na pandemia vieram embora porque o trabalho do marido mudou para São Paulo, na pandemia. Aí uhum, ela adoeceu emocionalmente, porque ela era muito conectada à praia, nadava na praia, corria na praia. Então você percebe, tem toda essa estrutura. E ela me procurou por uma hérnia de disco, uma dor irradiada no nervo ciático. Aí a gente fez todos os testes neurológicos, deram todos negativos. O nervo, ele só tá e estava na região do estômago. nossa, Desculpa, estava pegando mais nervo femoral na coxa, e nervo femoral é muita conexão com o estômago, o baço pâncreas, é preocupação. O marido dela teve recidiva do câncer, recente. e ela ficou preocupada de perder de Então, novo, era tudo puxando para o modelo biopsicossocial. Então, eu usei técnicas no sistema facial para ajudar a tirar esses pianos que ela carregou nas costas. E aí, traumas, nos testes de densidade, a gente trabalhou só aqui, ó. A gente trabalhou essas faces. E ela saiu, ela teve uma. Aí é muito comum o paciente entrar num transe terapêutico. Está dormindo, mas ao mesmo tempo está acordado. Tá consciente, mas ao mesmo tempo está acessando planos mais espirituais. E ela é médium, então uhum, ela tem muita facilidade. Então, e aí ela levantou totalmente assintomática. Foi um caso que era muito mais energético e biopsicossocial. Então, o tecido mesmo não está sofrendo. Ele só está tendo um sintoma de dor, mas por uma questão do biopsicossocial, bom, afetando o sistema límbico, afetando o hipotálamo, afetando o sistema nervoso autônomo que controla o tônus dessa galera aqui, que aí afetou o nervo. porque ela estava em luta ou fuga, Isso, ela estava ali em luto-fuga. na Então, só dela sobrevivência, ter que seria a ficado serpente na 45 sobrevivência. ela ficou 45 minutos num estado de paz e amor. A paz e amor é o antídoto da luta ou fuga. Ela Uhum. sentiu paz, ela sentiu amor, Relaxou. ela relaxou. Então, dependendo do paciente, a gente entra só por esse modelo. Por exemplo, me veio essa paciente então, Legal.
Olha que Um interessante. bom exemplo. Olha a túnica aqui, ó, da face, ela envolve nervo e os vasos. Aí, todo o tecido é essa miscelânea. Uhum, Então, numa perna, numa coxa, é isso aqui no meio disso aqui. sim. E é esse gel de 60% de água. Por isso que é importante a gente se hidratar. Uhum. Senão a água não chega nos tecidos que não são vitais. Senão a água vai para o cérebro, para os intestinos, para o coração, e aí o resto fica no deserto do Saara. Nossa, é um, é um bom Ô, alerta para mim, porque Di, o meu sistema de alerta, ele não reconhece a sede. assim, a gente precisa aprender a tomar água como um remédio, não só quando Não só dá quando já aquela está sede. seco. Exatamente. Olha só, Di, ó, aqui foi como eu e você aprendemos na escola. Membrana celular, membrana nuclear, as organelas, cada, cada um no seu espaço e totalmente separado do tecido conjuntivo, que é o sistema facial aqui. Essa é a visão moderna da célula. Uau, O, atualizada. olha só, a interconexão do DNA, do citoplasma, através dessas proteínas chamadas integrinas, com o sistema facial, com as fibras de colágeno. Então, toda a informação neurológica, fisiológica, chega, um, um estímulo mecânico se transforma em químico, que se transforma em bioelétrico. Mas a gente pode também fazer uma analogia com os meridianos da medicina chinesa, percorrendo o sistema facial. Então, o sistema facial ele é o, o meio, o trilho por onde corre a energia. E aí, olha que interessante, Di. Então, ó, todo o colágeno ele se conecta através das integrinas às fibras que ficam dentro da célula. Essa medusa são as fibras de sustentação da célula, Uhum. junto com as organelas, que vai se conectar ao DNA. Uhum. Não, na hora que tu mostrou, que volta um pouquinho a outra imagem, que tu mostrou ali, acho que é o colágeno, ele, para Isso. mim, eu achei que já, na verdade, já era a dupla fita do DNA. Aí Isso. eu vi, daí tu já trouxe É que vai se isso, ó, conectar. exatamente, a dupla fita do DNA. E aí, olha que interessante, todo esse movimento, essa posição helicoidal, ela existe, né? E olha que interessante, as duas fitas do DNA, elas não se encostam, elas se mantêm por uma conexão eletromagnética. Então, o eletromagnetismo do DNA, ele é totalmente interferido pela como que está a estrutura desse colágeno e como que está o fluxo energético através dele. Essa é a glândula pineal. Ela é Olha, gordinha no meio, mas ela é do tamanho de um grão de arroz. uau, Só muito que ela é pequeno. gordinha no meio, não é um grão de arroz. É um grão de arroz que está grávido. Uhum. É um grão de arroz grávido. Esse pesquisador, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele fez uma microscopia eletrônica na pineal e o que ele observou? E ele tem um curso super interessante, chama Neuroespiritualidade. Ele faz toda a análise científica da pineal, trazendo para a luz a neurociência, trazendo a luz da espiritualidade. Então, isso aqui são cristais de apatita, são concreções calcárias que são como se fossem antenas que se conectam à alma, que captam a alma. É como se fosse
um cristal da Terra que está exatamente Um no centro cristal, da nossa cabeça. é um cristal da Terra. E aí, o que é isso aqui? É a membrana mais profunda do cérebro, chamada Pia Mater. A energia da alma. Então, se conectou aqui, chega a qualquer DNA. Se A passou energia pela da alma, pineal, a energia da alma, ela se recebeu a conecta a todas informação. as células através da Pia Mater. Por isso que a alma saiu do corpo, desliga o disjuntor de todas as células. Na hora que a pessoa morre. É quando a alma parte do corpo. Mas também, isso aqui, o ciclo menstrual não é um ciclo lunar, Sim. é a pineal que capta. De A, acordo com a energia da Lua. ela capta. É por isso que é importante a gente se conectar à natureza, porque a pineal é ela que é o nosso geolocalizador, ela que se conecta, ela que percebe os astros, percebe a luz do sol, percebe a noite, para produzir a melatonina, que é a hora da gente dormir. Então, ela tem toda essa função de. Uau, incrível, realmente, toda essa Então, informação ela chega. tem essa função neurofisiológica e ela tem essa função espiritual. É a casa da alma no corpo. E aí, as concreções calcárias, esses cristais, vão se conectar ao sistema facial Pia Mater. Ó, ó a Pia Mater, uma concreção calcária aqui. Capta a energia da alma. Então, a gente tem uma experiência com a Rainha Vermelha, aquelas meditações, aquelas introspecções, aquela vibração. É uma percepção extrasensorial. É além dos sentidos do corpo. É através dessa concreção calcária que a gente capta as vibrações espirituais, as vibrações cósmicas. E Então, aí vai se conectar a Pia Mater. E aí vai então, todo o corpo. Por isso que a gente tem um bem-estar que é até difícil de dizer, né? Depois de uma experiência de meditação profunda, é até difícil explicar o que o corpo está sentindo, porque ele vibra na paz, ele vibra no amor, ele vibra no equilíbrio energético. sim, eu vejo a pineal exatamente como se fosse uma antena também que a gente tem para captar essa informação que aí está vindo do cosmos, da galáxia, que são esses feixes de luz, digamos que saem da fonte central da galáxia, para os maias que é a Hunapku, passa por diversos sistemas, digamos, esses feixes de luz, que são como se fossem outros receptores e que estão ajudando como se fossem roteadores, eu vejo as outras estrelas como roteadores para E chegar esse a é o nosso, energia isso, até aqui. esse é o nosso roteador É o para se roteador. conectar a esse é o Wi-Fi cósmico. É essa rede, porque daí o que está no micro está no macro. Se o nosso corpo ele funciona assim, toda essa rede de estrelas é também como se fosse os outros neurônios de sinapses que estão trocando esses pulsos eletromagnéticos também. Por isso Isso. que a lei do tempo a gente tem a premissa que o tempo ele informa a mente, mas essas ondas do Zuvu e essas ondas de consciência que vão chegando para nós através da representação das ondas encantadas, que a gente vai seguindo de uma forma linear cada um dos dias, mas que não tem também muito essa relação linear, que quando a gente chega um pacote de informação, de energia, tudo está acontecendo ao mesmo tempo nessa onda encantada, mas aquele dia específico a gente está seguindo aquele padrão, mas recebendo a informação pela pineal, processando através do nosso corpo também sensorial, e é legal que a gente traz na lei do tempo também, ao invés dos 7 dias da semana, a gente traz os 7 plasmas radiais, que estão também conectados no nosso cérebro, né? Tem as divisões, as 7 divisões, só que os 3 primeiros dias de cada semana, que a gente chama de epital, é o Dali, conectando com o chakra coronário,
o Celi conectando com o chakra raiz e o Gama conectando com o terceiro olho, né? Então, esses três, eles formam um quanto de tempo sensorial. Aí o Kali, que é o meio, que é o chakra sexual, é um agente catalítico, ele está no meio, para converter essa energia no quantum telepático, que aí entra o alfa, que é o laríngeo, o lime, que é o plexo solar, e o cílio, que é o cardíaco. Então, tem uma conversão aí do quantum sensorial para o telepático. E tudo isso a gente tem já mapeado no nosso cérebro a partir do sistema do sincronotron, e que cada pontinho, na verdade, assim, né, é correspondente a uma coordenada a um ponto de toda essa rede também, né, que a gente pode trabalhar no nosso cérebro, com o fundamento das técnicas da lei do tempo, né? É legal, isso aí é uma coisa que eu tenho muita curiosidade para estudar, que eu sou um iniciante, né, na lei do tempo e a gente pôde estudar um pouco lá sobre isso, né? O André deu uma pincelada ali para mim e eu acho que isso aí vai ser fantástico para somar, né? Sim, Olha trazer a que ponte bonita da essa, olha ciência aí, com a ó. espiritualidade. Olha que bonita essa imagem. Olha como é todo envolto nessa teia que vai captar essas informações da pineal. Ainda é pineal, né? E uma informação, tu comentou que está conectado com cristais de Apatita, apatita. isso. É um cristal que tem na natureza apatita, por exemplo. Se eu não me engano, é um cristal azul. Não sei, Eu não tenho essa sei a cor. informação, eu vou pesquisar mais uma Eu vez. vou Me pesquisar, eu não falaram sei. que é Vou um perguntar cristal. para o Dr. Sérgio que cor que tem Isso, o a cristal. apatita. Puxa, que Porque legal. eu acredito que é azul, inclusive o chakra do terceiro olho é azul também. Legal. Eu Ó, acredito que é azul. olha a pinealzinha aqui, ó. É esse grãozinho de Grãozinho de arroz arroz. grávido, Bem no meio do bem cérebro. no meio, bem no meio. E aí ele vai se abrir na frente, exatamente no terceiro olho. Uhum. Por isso que os hindus colocam o tilak, que é a abertura da alma. Sim. A gente pode passar a energia do amor pelo olhar através da vibração da pineal. Aí aqui, Odi, é só para mostrar como que o sistema nervoso autônomo ele vai se conectar através dos fios em vermelho, que é o sistema simpático, e os fios em azul, que principalmente pelo nervo vago, e aqui a parte, esse osso chama sacro antes do cóccix, Uhum. o plexo sacral, fazendo a inervação parasimpática. E os outros, a inervação simpática, é toda essa parte vermelha. E a inervação simpática, ela vai controlar também os vasos sanguíneos. Quando a gente fica arrepiado, Uhum. músculos piloeretores, pilo é de pelo, né? Músculos Uhum. piloeretores e as glândulas sudoríparas. É controlado pelo sistema nervoso autônomo. E aqui não está, mas aqueles fibroblastos, a E contratibilidade quando, deles e é quando a através desse pessoa. sistema. Por isso que, às vezes, só de você dar uma ativada no vago, é uma gangorra, né? Você ativa o outro, você inibe, você ativa o parasimpático, você inibe o parasimpático. Você aumenta o parasimpático, você inibe o simpático. Foi o que aconteceu com a paciente. Aí, numa dessa, ela teve uma reversão da fáscia do que corresponde ao meridiano da preocupação, da ansiedade e tal. E da pessoa que era simpática, agora não é mais simpática. Agora ela tá emburrada, ela tá brava, ela Olha tá que interessante. estressada, ela não é mais simpática. Né? Aí, olha que interessante. Na verdade, quem está muito simpático, ele pode estar extremamente raivoso, Ah, é? Olha só. cansado, tenso, cansado.
luta ou fuga, né? Não tem nada a ver com a palavra de simpatia. Isso, o nome, na verdade, o simpático, ele é antipático. É uma pessoa antipática. Excesso. Sim. Em excesso. Em azul, o vago, ele é assim, é o estado de, ele é ativo, estados de meditação, tranquilidade, o peristaltismo funcionando, o corpo em paz e a mente tranquila. Quem hoje em dia consegue manter esse estado? Então, por isso que a gente tem que desenvolver práticas para trazer o parasimpático lá para cima. Né? O ideal é você começar o seu dia já e durante o dia você fazer esse equilíbrio. Legal. Aí, Odi, aí vem, ó. Olha que interessante, né? Das emoções que você falou lá, ó. Isso aqui são os 5 elementos e os 5 movimentos. Então, ó, os rins e a bexiga é o elemento água. Obrigado, filho. Saúde. Saúde. Esse aqui é um shake noturno, tem proteína e tem todos os sais minerais e vitaminas que é bom para a noite, para a gente Já ir dormir. calmando. Ela veio falar, quer que eu faço? É um shake que chama Puríssima. Boa. Vai se hidratando aí também, que eu sei que você tá num dia intenso hoje. Hoje foi. Então, ó, a água é o elemento dos rins e da bexiga. É a energia que nós trazemos dos nossos pais, é a energia ancestral, é o Jing. É a energia que nós trazemos dos nossos pais. E quem tem cálculo renal? Então, todo cálculo é uma. O rim, a energia que danifica o rim é o medo, a insegurança. A pessoa que tem síndrome do pânico, ela tende a ter um desequilíbrio aí. E olha que interessante, o horário da bexiga é fim do dia. Normalmente é a hora que dá a síndrome do pânico. Esse tipo de sentimento pode se cristalizar no rim. É a mesma coisa da pedra na vesícula, só que a vesícula, ela é elemento madeira. Meu cunhado vai ter que tirar pedra na vesícula agora. E a vesícula, o que que é? Raiva, irritação, frustração. Lógico, tem as questões alimentares também, tem as questões de hidratação também. Nunca é só a emoção, mas também nunca é só a alimentação. Sim. Uma coisa traz a outra. São os 5 modelos. Sim. E o metamodelo da face interligando tudo. Aí olha que interessante. A água não rega a madeira? Então a água, rins e bexiga, nutre fígado e vesícula biliar. Aí a madeira pode pegar fogo, não pode? A gente não fez fogueira lá Sim. na Nova Terra? Aí gera o fogo, que é coração e intestino delgado. O fogo vira cinza, que vai para a terra. A terra contém os metais e os minerais. E o metal pode ser derretido, que vira água. Aí fechou o ciclo. Então, e aqui é pulmões e intestino grosso, metal, baço pâncreas e estômago. Aqui, ó, o que desequilibra o fogo? Ansiedade. E está muito ligado à preocupação. Ansiedade e preocupação são sentimentos muito próximos. E aqui, ó, o metal densifica, né? Tipo, na terra, a preocupação densifica na terra. Exatamente. A ansiedade densifica na terra, formando a preocupação. E o metal, pulmão e coração, é a tristeza, é o luto, é o pesar, é aquela pessoa melancolia, é melancolia, né? Esses são os sentimentos que desequilibram. E aí, olha que interessante, a água não apaga o fogo? Então, a água controla o fogo. O fogo não derrete o metal? Sim. O fogo
Controla. controla o metal. O metal, a espada não corta a árvore, Sim. então o metal controla a madeira. A madeira, se eu coloco muita raiz na terra, eu seguro demais a terra. Então, a madeira controla a terra. E se eu jogar muita terra num copo d'água, eu seco a água. Esse é o ciclo de controle. Então, tem o ciclo de geração e o ciclo de controle. Aí a setinha em vermelho é quando inverteu o controle, às vezes acontece. Você tem tanto excesso de terra que a terra quer controlar a madeira. Uhum. São os desequilíbrios emocionais. Então, esse é o desafio do ser humano, né? É você Manter essa manter um ciclo estrela saudável, né? saudável. Saudável. Os 5 elementos Não e é o. não sentir raiva, não é não sentir ansiedade, não é não se preocupar, não é não ter medo, não é não ficar triste, é não se prender a isso, porque esses são os sentimentos do ego, né? A alma pura, ela experimenta a felicidade do fogo, ela experimenta o intelecto, o pensamento produtivo. O metal é o ir e vir, é a respiração, é o que eu trago coisas boas e exalo coisas boas. A água, o elemento água, né, rins e bexiga, é aquela segurança, aquela confiança, aquele vai dar certo, aquela aquela coragem, não aquela coragem, não é a chamada fé cega, é aquela fé que vem do coração, que eu Uhum. estou no meu caminho, eu estou no meu propósito. E aí a gente começa a entrar num plano de um equilíbrio mais sublime de corpo, mente e espírito. E aí, olha que interessante, cada chakra vibra numa cor, eles se confluem com glândulas e plexos nervosos, né? Então, é a fisiologia energética junto à fisiologia humana, Uau. se interligando, né? São aqueles plexos lá, ó. Os vórtex. Os vórtices é a energia física se unindo à energia imaterial. Então, a grande meta da integração sistêmica é unir esses conhecimentos com práticas que ajudam a gente a manter esse livre fluxo aqui, manter os 5 modelos e os 5 elementos fluindo, né? Numa brincadeira Em de harmonia. mônica, né? Então, são 5 elementos, 5 movimentos, com os 5 modelos e um metamodelo, e tudo isso interligado à pineal, à espiritualidade. É isso que consiste a integração sistêmica, meu amigo. Uau! Meu Deus, que transcendência já. É uma forma. E aí, olha que interessante, semana Percepção. que vem a gente tem a nossa primeira turma do curso de bases. E coincidentemente você vai estar em São Paulo. Quem Olha sabe só. você não consegue ir lá e aí você vivenciar essa teoria Uhum. em você. Aí, olha que interessante de essa sincronicidade maravilhosa, né? A gente está Uhum. fazendo esse encontro hoje, há uma semana do curso de base, e qual que sempre foi o meu sonho dentro da integração, é que não houvesse barreiras de conhecimento. Então, nós temos leigos, nós temos médicos, nós temos fisioterapeutas, nós temos terapeutas holísticos na nossa primeira turma. Que legal. É realmente a integração de tudo, Porque né? a ideia é que foi o que eu visualizei lá na Alemanha. Esse conhecimento não pode ficar nas nossas mãos só. Esse Uhum. conhecimento ele tem que estar aberto a qualquer pessoa, porque é como nós somos, é como nós funcionamos. Isso vale para quem trabalha com a lei do tempo, isso vale para quem é osteopata, isso vale para quem trabalha com medicina chinesa, quem é terapeuta holístico e quem é um leigo, igual essa paciente que vai estar inscrita no curso. Ela
ela vai fazer por autocuidado, se conhecer, conhecer os seus processos e ter ferramentas para se manter aqui em equilíbrio. Sim. Vai ser só um dia o curso presencial? O curso de base, ele é de um dia. É de um A dia. partir desse, a gente está criando, é um guarda-chuva. O base, ele dá essa noção básica de uma forma um pouco mais aprofundada com práticas. Legal. Com práticas de respiração, com práticas de meditação, com práticas através do movimento, com práticas através do Qigong, que é cultivo do Qi, cultivo da energia, através da respiração, do movimento, Legal. alimentação, né? Alimentação. Sim. Ah, legal. Eu, assim, me manda mais informações. Realmente, tu falou que ainda tem poucas vagas, né? E, de repente, se eu conseguir sincronizar, vou estar em São Paulo, vai ser uma alegria. Mas, Nossa, aproveitando com que... você lá vai ser um espetáculo. Aí a Sim. gente pode até deixar um momento Uhum. para você colocar a lei do tempo, que a lei do tempo faz parte agora da integração sistêmica. É mais digamos, uma área de E conhecimento se você que for pensar, qual a função da pineal física? É nos conectar o corpo ao planeta, à natureza. é o Tanto em princípio. termos físicos como em termos espirituais. A lei do tempo é uma forma da gente sintonizar a pineal e Da nossa mente a com nossa. mente única, né? Que a gente fala que é a mente galáctica, mas é a mente búdica. É perceber que a gente está conectado em uma só mente. É basicamente assim o princípio, ao menos assim o que eu entendo até hoje, que eu já consegui acessar da lei do tempo e principalmente através do sincronotron é realmente alinhar nossa mente com esse cérebro galáctico, né? Que faz parte de toda essa visão mesmo sistêmica, não só da Terra, mas de Toda a galáxia. toda a galáxia que a gente está envolvido e que realmente está tudo conectado. E é legal que eu aproveitei e gravei, né? Então, toda essa aula, que bom que eu gravei, né? Também pedindo autorização para ti, se de repente Nossa, eu puder compartilhar, eu pode. vou salvar. Na Eu pensei assim verdade, em botar no YouTube. na verdade, eu queria deixar bem claro que esse não é um projeto meu. Uhum. A mim, na verdade, eu sinto que eu fui só um instrumento, Um canal. um instrumento da força maior divina para levar isso para o máximo de pessoas possível o que é assim, né? De toda vez que você está começando uma coisa, você nunca sabe se o que você imaginou, qual vai ser a reação e o impacto nas pessoas, né? Uhum. Então a gente fez 2 workshops antes do curso de base, porque a gente queria ver qual é o impacto nos profissionais da área da saúde, nos terapeutas holísticos e nos leigos. A gente Uhum. queria, porque na minha cabeça eu falei, meu, isso é para ser para todos, mas será Uhum. que do jeito que a gente está elaborando? Então o workshop foi também um laboratório para nós, e o que chamou muito a minha atenção foi a receptividade de todos todos os todas as pessoas, assim, independente da sua formação, seja da área da saúde ou não, impactou, tocou, as pessoas se sentiram reconfortadas, entenderam melhor como que as coisas. Essa é a beleza da osteopatia, essa é a beleza do estudo do sistema facial, essa é a beleza do estudo da medicina tradicional chinesa, essa é a beleza do estudo da lei do tempo, que tudo isso é uma coisa só. Sim. E a ideia, então, eu, o que eu estava te falando, na verdade, a minha ideia é que isso dissemine a ponto da gente ter grupos de estudo eu visualizo esse guarda-chuva cada vez maior. Então imagina a integração sistêmica dentro de um hospital. Uhum.
todos os profissionais tendo um treinamento de como olhar o ser humano como um todo, avaliar e tratar, cada um dentro da sua especialidade, mas com conhecimento mais holístico. Sim. Imagina isso dentro das clínicas, imagina a pessoa mesmo, ela tendo a capacidade de se entender, de se compreender e ter ferramentas para se manter bem. Então, a gente vai contribuir para os paraísos portáteis, né? Que os Claro. meninos da Arte e Vida falam. Sim. Criação de paraísos portáteis, e quando muitos paraísos portáteis se unirem, a gente pode transformar o nosso planeta. E como nós estamos na serpente ressonante, eu acredito que isso realmente é um campo ressonante, né? Não por acaso, e eu tenho certeza, assim, que a gente, de certa forma, compartilhando esse conhecimento, ele vai chegar em quem precisa, quem também já está com esse despertar, quem consegue compreender essa informação, porque senão a pessoa, se ela não estiver alinhada com isso, ela não chega até aqui, Que né? interessante, Não né? chega, não Isso chega o conhecimento, ou a pessoa não dá importância, não vai clicar para assistir. Então, eu vou disponibilizar o link. Pensei em primeiro disponibilizar no grupo que a gente está Nossa. lá da formação da Rainha Vermelha, porque Nossa, são vamos por pessoas, lá? né? A gente pode Não. botar lá porque as pessoas vão conhecer mais o teu trabalho, vão conhecer também um pouquinho mais do meu. Quem então está assistindo aqui a gravação pode comentar, curtir, compartilhar, né? Porque realmente levar essa informação, e já tem várias pessoas que eu sei que eu também vou enviar esse link, que eu sei que estão afins O e dia, que sabe o querem que eu ia te aprender sobre falar? isso. Oi. Olha as sincronicidades, né? Hoje o guia é a Terra, né? Hoje é Terra Ressonante, que é o E olha que interessante, 537. cara. A Olha a Vutikabe. sincronicidade, olha a sincronicidade. Você vai estar aqui em São Paulo semana que vem. Uhum. Esse mês, fim do mês, eu estou dando aula em Itajaí. Olha só, tu vai estar aqui, E mês que vem, adivinha onde eu tô? Floripa, Em Itajaí. Itajaí, de novo. Mas a É do gente, lado? a gente pode criar um movimento de eu mudar a data do meu retorno, eu ir Uhum. até Floripa, a gente criar algum movimento ali, Dá para fazer alguma coisa. presencial. Eu e a Sabrina, a gente tem a meta de desenvolver um curso de bases no formato online. Por quê? Porque isso a gente tem que usar essa facilidade para disseminar mais rápido a informação, mas também criando momentos presenciais para a gente vivenciar práticas, É importante, é. ter experiências. Né? Sim. A Sá está perguntando se está gravando ainda. Tá gravando. Eu posso encerrar então essa parte para a gente combinar então os detalhes. Gratidão, então. Ou quer que grave essa parte? Porque eu queria, até tem a ver com, acho que você pode elucidar melhor, mas eu ouvi que hoje o Kim do dia, hoje é 85, quando a gente soma com o nosso selo, o número do nosso selo, dá o selo que a gente viveu aos 33 anos. Isso. Isso, né? Eu não sabia. Vocês falaram sobre Ele isso. falou. Desculpa, ela captou lá telepaticamente. E na antroposofia é o ápice da nossa encarnação, né? Uhum. Então, muito bonito também esse encontro de vocês. Bem nesse Kim, né? Bem nesse Kim. Trazendo energia crística. Sobre isso, energia crística e falando da coluna vertebral também, né? As 33 vértebras. Ele falou bastante sobre isso. Começou e estamos terminando, então, falando sobre isso. E finalizando sobre isso, para deixar bem marcado e registrado. Que lindo. Sim, não, foi lindo, assim, a transmissão aqui foi forte, acho que realmente, né, foi importante a gente falar sobre isso, algo que realmente é muito específico, mas eu acredito que quem está em ressonância com essa informação, com a lei do tempo, também vai conseguir captar, ao menos, né, a importância de todo o processo,
né, e principalmente que tudo está conectado, né, que fazemos parte de uma grande rede e que está um despertar muito forte para que realmente a gente consiga ajudar uns aos outros mesmo, né, nesse aspecto de integrativo, né, e que realmente a doença, na verdade, ela é só um sinal ali para que a gente veja onde precisa corrigir, principalmente lá nas raízes, que é a questão mesmo de crenças limitantes, de traumas, de medos, de todo o aspecto emocional. E aí sim a gente consegue conectar essa terapia integrativa também, né, com a espiritualidade, porque senão a medicina tradicional só trata o físico. E agora vocês também estão trazendo mais uma chave para fazer essa ponte com o mundo realmente emocional, o corpo emocional e também o espiritual. É muito lindo né, tudo isso e o trabalho de vocês, né? Então, honro demais esse servir, né? E torcer para que a gente possa estar junto aí também em São Paulo, mas a gente já está junto, a gente já está conectado de uma É isso forma ou aí, outra. amigão. É uma questão de tempo, né? Dentro da lei do tempo, de a gente se encontrar e fazer realmente mais movimentos para esse conhecimento poder chegar a mais pessoas, né? E eu ainda estou gravando isso aqui, mas eu vou compartilhar essa gravação para que os nossos colegas também possam saber um pouco mais sobre essa medicina integrativa, né, e o trabalho de vocês no Instituto Camilo. É isso, então vou É, encerrar amigo. aqui a gravação. Gratidão, pessoal, e já que a gente vai compartilhar com vocês, também curtam e compartilham e seguem também aí os nossos perfis, vou botar na legenda também os contatos aí para vocês continuarem em contato com o Instituto, e também com a Lei do Tempo. Valeu, gratidão em Lakesh. Em Lakesh, Alaquém.